Dona Estela foi levada à força para uma clínica psiquiátrica. Disseram que ela estava delirando, que representava perigo para si mesma. Mas tudo começou com algo pequeno, um gesto de amor simples, que virou motivo de humilhação diante da própria família. Longe de casa, dopada e silenciada, ela passou a ser tratada como uma estranha. Até que um detalhe esquecido, um sinal que só uma mãe reconheceria, fez o filho acordar para a verdade. E a partir daí, nada mais seria como antes. O sol da tarde beijava as águas calmas de Florianópolis, refletindo tons de ouro sobre os telhados de Jurerê Internacional. Na varanda ampla da mansão Monteiro, Henrique, empresário conhecido por sua frieza e sucesso, observava o mar enquanto assinava contratos que valiam mais do que muitas vidas. Lá embaixo, Dona Estela, sua mãe, mexia uma tigela de massa com colher de pau, como fazia desde os tempos em que os dois viviam numa casa de madeira em Minas Gerais. O cheiro de bolo de fubá com erva doce tomava o ar, invadindo cada canto do luxo que já não tinha calor algum. E foi nesse contraste, entre o aroma da lembrança e o silêncio da indiferença, que tudo começou a ruir. Estela limpou as mãos no avental e olhou o relógio. Ainda era cedo, mas o coração já batia apertado. Era aniversário de Henrique. Ela tinha acordado antes do sol nascer, separando os ingredientes com o mesmo cuidado de quem segura uma lembrança viva. A cada mexida na massa, lembrava-se do menino que corria descalço pelo quintal de terra e pedia: "Faz bolo de fubá, mãe, aquele com casquinha crocante por cima." Agora ele era um homem feito, dono de construtoras, de carros de luxo e de um coração que o sucesso parecia ter endurecido. Mesmo assim, ela insistia: o amor de mãe não envelhece, só muda de forma. Viviane, a nora, entrou na cozinha como uma brisa gelada. Vestida com uma bata branca e perfume importado, observou a cena com um leve sorriso de canto de boca. "Dona Estela, esse cheiro é bolo de fubá?" perguntou, ajeitando os brincos caros. "É sim, minha filha. É o que o Henrique mais gosta." "Que fofo!" respondeu Viviane, mas a doçura não alcançou os olhos. "Só que hoje teremos convidados importantes. Gente de São Paulo. Investidores." Ela riu baixinho, como quem comenta algo irrelevante. "Acho que bolo de fubá não combina muito com champanhe francês, né?" Estela continuou mexendo a massa, serena. "Amor de mãe combina com tudo, Viviane, mesmo com taça de cristal." A nora levantou as sobrancelhas, levemente irritada com a ousadia da resposta. Claro, só tente não exagerar. Não queremos que a casa fique com cheiro de padaria." Rosana, a empregada, que estava passando pano no chão, parou por um segundo e olhou para Estela com pena, mas a idosa apenas sorriu. "Não se preocupe, querida, o cheiro passa, o que fica é o carinho." Às 6 da tarde, a mansão já estava em movimento. Funcionários do buffet, decoradores, garçons e seguranças andavam de um lado para o outro. Viviane fiscalizava tudo com mãos firmes e olhar crítico. "Quero as flores só brancas, nada de amarelo, e troquem essa toalha. O tom está errado." Henrique passou rápido por ela, ajustando o paletó. "Tá tudo lindo, amor." "Mas cadê minha mãe?" "Lá na cozinha com as panelas dela", respondeu ela rindo. "Acho que está preparando o bolo da roça dela." Henrique riu também, distraído, sem perceber o veneno escondido nas palavras da esposa. Ele foi até a cozinha e encontrou a mãe tirando o bolo do forno. O aroma quente de fubá e erva doce o fez fechar os olhos por um instante. "Isso me lembra minha infância", murmurou ele. Estela sorriu. "Então come um pedaço, filho. Ainda está quente." "Depois, mãe. Prometo." "Agora não posso sujar o paletó." Mais tarde, quando a festa já estava cheia e as luzes da piscina refletiam no salão, Estela apareceu com o bolo nas mãos. Caminhava devagar, orgulhosa, com o mesmo brilho de quando o via dar os primeiros passos. Rosana tentou impedi-la discretamente. "Dona Estela, a dona Viviane não quer esse bolo na mesa principal." "Rosana, é só um bolo. Não vou atrapalhar nada." Ela se aproximou do buffet
e colocou o prato entre os doces sofisticados. O cheiro simples do fubá destoava do perfume artificial dos macarons e das frutas exóticas. Alguns convidados olharam, curiosos. Viviane percebeu. Com um sorriso tenso, caminhou até a sogra. Dona Estela, que surpresa! Fiz para o meu filho, respondeu ela serena. É o que ele mais gosta. Viviane olhou ao redor e em voz alta comentou: gente, olhem que fofura! A sogra trouxe um bolo caseiro, igualzinho ao que minha avó fazia quando eu era criança. Os convidados riram educadamente, mas o riso doeu mais do que um tapa. Henrique se aproximou, tentando mudar o assunto. Mãe, deixa que o buffet serve mais tarde, tá bem? Agora é só para foto. Estela abaixou o olhar, apertando o pano que cobria o bolo. Claro, meu filho, mais tarde então. Ela deu um passo para trás, mas esbarrou numa bandeja. O bolo escorregou das mãos. O salão ficou em silêncio. A travessa se espatifou no chão. O fubá espalhou-se como poeira de lembrança. Viviane suspirou alto e murmurou: meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Henrique se abaixou tentando ajudá-la, mas Viviane segurou seu braço. Amor, deixa. Alguém vai limpar. Estela ficou parada, imóvel. O som do riso contido dos convidados parecia ecoar por dentro dela. Eu só queria ver você sorrir, meu filho, disse com a voz trêmula. Henrique hesitou. Mãe, não é nada. Foi um acidente. Mas Viviane completou. Pois é, um acidente. Ou um sinal de que ela já não está bem, né? E naquele instante, sem saber, a semente da tragédia já estava plantada. Depois da queda do bolo, o salão seguiu em silêncio constrangido. Os convidados desviavam o olhar. Alguns murmuravam palavras de pena, outros fingiam que nada tinham visto. Viviane, no entanto, parecia saborear o momento. Ajeitou o vestido, sorriu com um falso ar de compreensão e disse alto o bastante para todos ouvirem: tadinha da dona Estela. Esses tropeços acontecem quando a idade pesa, né? Henrique lançou um olhar de reprovação. Viviane, por favor. Mas ela continuou, fingindo inocência. Amor, eu não quis ofender. É só que, ultimamente sua mãe anda tão distraída. Outro dia ela esqueceu o fogão aceso, lembra? Estela ergueu o rosto devagar. Eu desliguei, sim. Você é que entrou depois e aumentou o fogo. A nora sorriu, firme. Ah, claro, deve ter sido isso mesmo. Virou-se para os convidados e completou. Mas é normal. A mente vai cansando e a gente precisa ter paciência. Rosana, da cozinha, observava tudo, com as mãos tremendo sobre o pano de prato. Pedro, o jardineiro, viu a cena pela janela. Os dois se entreolharam, já entendendo que algo estava errado. Henrique se aproximou da mãe, tentando amenizar. Mãe, deixa isso pra lá, tá? Vem, senta um pouco. Estela respirou fundo, segurando as lágrimas. Não, meu filho, eu tô bem, só cansada. Mas por dentro, o coração dela já sabia que algo havia mudado. Na manhã seguinte, Viviane apareceu na cozinha com uma xícara de café nas mãos. Dormiu bem, dona Estela? Perguntou, forçando um sorriso. Dormi, sim, só um pouco de dor nas pernas, mas é a idade. Viviane puxou uma cadeira e sentou-se. Eu fiquei preocupada com o que aconteceu ontem. Foi só um acidente. Eu sei, mas o Henrique ficou assustado. Disse que a senhora andava esquecendo as coisas. Esquecendo? Repetiu Estela, surpresa. Ele disse isso? Viviane apoiou a mão no ombro da sogra. Não é por mal. Ele te ama, mas está preocupado. Disse que às vezes a senhora fala coisas confusas. Estela ficou muda. E foi ali, naquela cozinha que cheirava a café e solidão, que a manipulação começou de verdade. Nos dias seguintes, pequenos incidentes começaram a acontecer. O vaso preferido de Viviane apareceu quebrado, e ela jurou que tinha visto Dona Estela na sala minutos antes. Um colar caro sumiu e foi encontrado dentro da gaveta da idosa. Um dos fogões foi deixado ligado com uma panela queimada. E sempre, Viviane estava por perto, pronta para ajudar. Henrique começou a se irritar. Mãe, a senhora precisa se cuidar. Essas distrações estão me deixando preocupado.
Eu não fiz nada, Henrique. Então quem fez? Só estamos nós aqui. Ele se levantou da mesa, exasperado. Eu tenho negócios para resolver e não posso ficar com medo de um incêndio dentro de casa. Viviane colocou a mão no braço dele, doce. Amor, não fala assim. Ela não faz por mal. É que a mente dela está cansada. Henrique suspirou. Talvez seja isso mesmo. Ela anda diferente. Dona Estela ouviu aquilo e sentiu o chão se afastar sob os pés. Era como se o próprio filho começasse a acreditar numa mentira que ela nunca contou. Certa tarde, Rosana encontrou Estela sentada na beira da cama, segurando uma foto antiga. Era o retrato de Henrique com 8 anos, sorrindo, coberto de farinha de bolo. Ele era tão alegre, Rosana, tão cheio de vida. Agora mal me olha nos olhos. A empregada enxugou as lágrimas e sussurrou. Isso vai passar, Dona Estela. Deus não dorme. Eu sei, minha filha, mas às vezes ele demora para acordar. Na semana seguinte, Viviane marcou uma consulta de rotina com um neurologista. É só para tranquilizar o Henrique, disse enquanto pegava a bolsa. Eu não preciso de médico. Claro que precisa. Todo mundo precisa de um check-up depois dos 70. Eu tô ótima. Então não há o que temer, não é? Respondeu Viviane com aquele sorriso de quem já sabia o final. No consultório do Dr. Sérgio Freitas, o ambiente era frio e silencioso. Quadros modernos, cheios de formas que ninguém entendia. Viviane falava sem parar. Ela anda esquecendo nomes, troca remédios, fala com gente que não existe. Isso é verdade, Dona Estela? Perguntou o médico enquanto escrevia algo num papel. Claro que não. Eu só fico sozinha às vezes e gosto de conversar com as fotos da minha família. Alucinações visuais e auditivas, anotou ele. Viviane sorriu discretamente. Eu me preocupo muito com ela, doutor. Está certa em se preocupar. A senhora já tem histórico familiar de demência, Dona Estela? Nunca. Minha mãe viveu até os 92, lúcida até o fim. O médico se levantou e disse com voz grave. Mesmo assim, é importante fazer alguns exames. No carro, na volta, Estela manteve o olhar fixo na janela. Viviane dirigia em silêncio, com o rosto sereno, como quem cumpria uma tarefa antiga. Isso tudo é desnecessário, disse a idosa. O Henrique vai achar que eu tô doente. Viviane sorriu sem olhar para ela. Ele só vai achar o que precisa achar. Nessa noite, Pedro regava as plantas do jardim quando viu Viviane saindo discretamente da cozinha com um frasco nas mãos. Rosana apareceu logo em seguida. Pedro, você viu o que ela fez com o chá da Dona Estela? Não, mas tenho certeza que não é coisa boa. Ela disse para mim guardar segredo. Pois é, Rosana. Segredo assim tem cheiro de coisa errada. Do lado de dentro, Dona Estela tomou o chá e sentiu o corpo pesar. As vozes da casa ficaram distantes, como se viessem de outro mundo. Henrique entrou no quarto minutos depois, e ela tentou falar, mas a língua parecia presa. Mãe? Perguntou ele preocupado. Tá tudo bem? Viviane apareceu na porta. Foi o remédio que o doutor indicou. Ela precisa descansar. E quando Henrique se afastou, convicto de que estava cuidando da mãe, Viviane sorriu sozinha, com a xícara ainda quente nas mãos. A peça mais difícil do plano já estava em movimento. O dia amanheceu nublado em Florianópolis. O vento frio que vinha do mar fazia balançar as cortinas da suíte de Dona Estela, espalhando o cheiro de lavanda que ela usava para dormir. Mas naquela manhã, nada parecia repousar em paz. Viviane entrou no quarto devagar, com uma bandeja nas mãos. Trouxe seu café, Dona Estela. Obrigada, minha filha, mas eu ainda estou um pouco tonta. É normal. O doutor disse que o remédio pode dar sonolência. Estela olhou para a caneca fumegante e pela primeira vez hesitou em tocar. Algo naquela cor alaranjada do chá parecia estranho. Viviane percebeu o olhar desconfiado e sorriu. Pode confiar. Eu mesma preparei. Mas a idosa apenas pousou a caneca sobre a mesinha. Eu prefiro um copo d'água hoje.
Viviane manteve o sorriso, mas os dedos se fecharam sobre a bandeja com força. Claro, como quiser. E saiu sem dizer mais nada. Na sala de estar, Henrique falava ao telefone com o doutor Sérgio Freitas, o mesmo médico que Viviane havia apresentado dias antes. Sim, doutor, eu percebi, ela anda esquecida. Às vezes repete as mesmas histórias. Do outro lado da linha, a voz do médico soou grave. Henrique, entenda, o quadro pode evoluir rápido. É importante intervir antes que aconteça algo grave. Viviane se aproximou com um olhar preocupado, encenando compaixão. O doutor disse alguma coisa? Ele acha que a mamãe pode estar com um início de demência. Viviane levou a mão à boca, fingindo espanto. Meu Deus, eu temia isso. Henrique suspirou cansado. Ele recomendou uma avaliação mais detalhada. Talvez seja melhor internar por alguns dias, para acompanhar. Viviane assentiu, como quem concordava com o inevitável. Se for pro bem dela, a gente faz o que for preciso. Mais tarde, o Dr. Sérgio chegou à mansão. Terno impecável, pasta de couro e um olhar frio que inspirava autoridade. Dona Estela, disse ele com voz calma, vim conversar com a senhora. Eu tô bem, doutor. Não preciso de internação. Não é internação, é apenas observação, mentiu ele. Um lugar tranquilo, com médicos e natureza. Eu já tenho paz aqui. Não quero sair da minha casa. Viviane se aproximou e segurou a mão da sogra. Mãe, o Henrique está preocupado. A gente só quer garantir que a senhora receba os melhores cuidados. Estela olhou para o filho, buscando nos olhos dele um sinal de confiança. Mas o olhar de Henrique pela primeira vez estava distante. Vai ser só por uns dias, mãe. Prometo. Ela tentou sorrir, mas o coração se apertou num pressentimento amargo. Sabia que quando o amor precisa ser explicado, algo já se perdeu pelo caminho. Naquela noite, Rosana encontrou Estela sentada à beira da cama de casaco, bolsa no colo e olhos marejados. A senhora vai viajar? Disseram que é para eu descansar um pouco, Rosana. Descansar? Mas a senhora parece mais cansada de tristeza do que de corpo. Estela riu, sem graça. É que tem coisas que a gente só entende quando já não tem mais força para discutir. Pedro, o jardineiro, apareceu na porta. Dona Estela, se precisar de mim é só chamar. Ela tocou o braço dele com ternura. Obrigada, meu filho. Eu sei que vocês acreditam em mim. Rosana sussurrou. A dona Viviane não é confiável. Toma cuidado. Deus está vendo tudo, respondeu a idosa, erguendo o olhar para o teto. E quando ele resolve agir, ninguém segura. Na manhã seguinte, o carro preto estacionou em frente à mansão. Viviane desceu as escadas de salto alto, sorrindo para os funcionários como quem se despedia de um peso. Henrique abriu a porta traseira, tentando manter a calma. Mãe, vai ser rápido. Estela entrou sem dizer nada. A última coisa que viu foi o jardim, o mesmo que ela plantara flor por flor, desaparecendo atrás do portão de ferro. O carro seguiu pela SC 401, atravessando as pontes até Santo Amaro da Imperatriz. Lá, cercado por colinas e eucaliptos, ficava o Instituto Recanto da Serra. Do lado de fora, parecia um hotel de luxo, fachada de vidro, fontes e jardins bem cuidados. Mas bastava cruzar o portão para perceber o silêncio pesado que pairava no ar. Dr. Sérgio conduziu Estela até a recepção. Bem-vinda, dona Estela. Aqui a senhora vai descansar e se sentir melhor. Não tô doente, doutor. Eu sei, mas às vezes a cabeça precisa de descanso, mesmo quando o corpo está forte. Uma enfermeira de olhar frio se aproximou, pegando sua bolsa. Pode deixar, senhora. A gente cuida disso. Estela tentou segurar, mas a mulher já havia levado. Dentro da bolsa estava o retrato de Henrique criança, a única lembrança que ela queria manter por perto. Enquanto isso, na mansão, Viviane abria uma garrafa de vinho. Henrique estava no escritório, com o olhar fixo nos papéis. Conseguiu falar com o doutor? Perguntou ela. Sim, ele disse que a internação é o melhor caminho. Viviane se aproximou por trás, passando as mãos pelos ombros dele. Fez o que devia ser feito, amor. Agora ela vai estar segura. Henrique suspirou. Eu só queria que ela entendesse. Entender o quê? Que o tempo passa?
disse Viviane suavemente. Que a gente precisa seguir em frente. Ele ficou em silêncio. Do lado de fora, o mar batia nas pedras, como se lembrasse que há verdades que não se calam. No instituto, Dona Estela foi levada a um quarto pequeno, com uma cama de ferro e uma janela alta demais para ver o céu. A enfermeira anotou algo numa prancheta e saiu sem dizer boa noite. Estela ficou ali, sentada, olhando para as próprias mãos. Pensou em rezar, mas as palavras pareciam presas. De repente, uma senhora da cama ao lado falou com voz rouca. Primeira vez aqui? Respondeu Estela. Disseram que vim descansar. A outra riu sem humor. Todo mundo aqui veio descansar. Ninguém sai descansado. Estela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Naquele momento, percebeu que estava realmente sozinha, mas jurou para si mesma que se algum dia saísse dali, faria o mundo ouvir sua voz novamente. O portão do Instituto Recanto da Serra se fechou com um som metálico que ecoou como sentença. Dona Estela sentiu um frio subir pelas costas. Não o frio do vento serrano, mas o frio da alma. Na parede do corredor, quadros de flores e paisagens tentavam disfarçar o ambiente, mas tudo ali tinha cheiro de formol e desamparo. A enfermeira Cláudia, de expressão dura, apontou para a porta à esquerda. Esse é o seu quarto, cama 3. Eu posso ver o Dr. Sérgio? As consultas são às quartas-feiras, respondeu sem emoção, e nada de visitas por enquanto. Estela respirou fundo. A janela era alta, trancada com grades. Um abajur fraco lançava uma luz amarelada sobre as paredes brancas. Na cama ao lado, uma mulher de cabelos grisalhos murmurava orações desconexas. Na outra, uma jovem com olhar perdido olhava para o teto como se esperasse que algo descesse do céu. Naquele momento, Dona Estela percebeu que estava em um lugar onde o tempo não passava, apenas se repetia. Nos primeiros dias, tentou se adaptar. Tomava o café servido em copos de plástico, engolia comprimidos que não lembrava o nome e participava das atividades terapêuticas. Pintar mandalas, recortar revistas, escrever frases positivas. Mas nada fazia sentido. O corpo pesava, os olhos ardiam e a mente parecia coberta por uma névoa. Esses remédios estão me deixando tonta, disse certa vez a enfermeira. É o tratamento, senhora. Mas eu não tô doente. Todos aqui dizem isso. Cláudia deu as costas e saiu, deixando Estela falando sozinha. Certa tarde, durante o almoço, uma das internas, a mesma senhora que rezava o tempo todo, aproximou-se da mesa dela. Eles chamam a gente de paciente, mas tratam como castigo. Sussurrou. Meu nome é Eunice, se quiser conversar. Estela apertou a mão dela com cuidado. Eu me chamo Estela. A senhora é nova. Ainda acredita que vai sair logo, né? Eu só vim descansar uns dias, foi o que disseram. Eunice riu, amarga. Todos nós viemos descansar, mas aqui o descanso é para a alma morrer devagar. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Estela durante dias. Enquanto isso, em Florianópolis, Henrique tentava seguir com a rotina, mas o vazio da casa parecia crescer a cada manhã. O café já não tinha o mesmo sabor, o jardim parecia sem cor. Até o cachorro da família, Tobias, andava inquieto, deitando-se sempre perto da cadeira vazia onde a mãe costumava bordar. Certa noite, Pedro, o jardineiro, bateu à porta do escritório. Seu Henrique, desculpa incomodar, mas o senhor tem falado com a dona Estela. Ela tá bem, Pedro. A clínica é excelente. Eu não sei, patrão. Ouvi umas coisas sobre aquele lugar. Boatos. Henrique suspirou. Minha mãe precisava de cuidados. Ah, cuidados ou silêncio? Perguntou o jardineiro, num tom que fez o empresário levantar o olhar. Henrique ficou sem resposta. De volta à clínica, as noites eram longas. Estela acordava com o som das portas batendo, dos passos apressados no corredor e do choro abafado de alguém em outro quarto. Às vezes, ouvia gritos, outras, apenas sussurros, e de vez em quando, um som ainda mais assustador. O ranger do carrinho de medicação, vindo em sua direção. Hora do remédio.
dizia Cláudia, sem mas emoção. eu já tomei. Não discutimos com ordens médicas. Estela aprendeu a fingir que engolia os comprimidos, escondendo-os debaixo da língua. Depois, cuspia no lençol, enrolava e jogava no lixo. Era o único jeito de manter a mente desperta. Uma semana depois, a diretora da clínica, doutora Lígia Soares, fez a primeira visita ao quarto. Mulher elegante, de terninho bege e sorriso ensaiado. Como está se sentindo, dona Estela? Cansada. É normal. O corpo precisa se acostumar à medicação. A que medicação é essa, doutora? Apenas ansiolíticos leves. A senhora tem tido alucinações? Não, só saudade. A diretora sorriu, anotando algo na prancheta. A saudade também pode confundir a cabeça. E saiu, como se tivesse encerrado o assunto. Certa noite, enquanto as luzes do corredor se apagavam, Estela ouviu passos leves. A porta abriu-se devagar. Era Pedro, o jardineiro. Dona Estela, graças a Deus eu consegui entrar. Ela ficou sem ar. Pedro, como você, a gente descobriu Rosana me umas ajudou. coisas. A senhora precisa sair daqui. Mas o Henrique, ele acha que estou sendo tratada. Foi enganado, dona Estela. Eu vi os documentos. O médico e a dona Viviane estão juntos nessa. Estela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Meu filho, calma. Eu não posso ficar muito tempo aqui. Só vim trazer isso. Pedro entregou um pequeno pacote embrulhado em papel. Dentro estava a foto de Henrique criança, a mesma que ela pensava ter perdido. Rosana achou no lixo, em casa. Ele segurou a mão dela. Guarde, isso vai ser importante. Antes que pudessem dizer mais, passos ecoaram no corredor. Pedro saiu pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro de Estela. Ela passou a observar cada movimento das enfermeiras, cada troca de turno, cada chave que tilintava no cinto de Cláudia. Deixou de chorar. Em vez disso, ouvia. Gravava na memória os sons, as vozes, as rotinas. Sabia que, para sobreviver, precisaria da mesma força silenciosa que sempre usou para criar o filho. E enquanto a noite caía sobre o recanto da serra, com o vento uivando entre as árvores, ela fechou os olhos e fez uma promessa. Um dia, Henrique vai saber de tudo, e quando esse dia chegar, eu quero estar viva para ver. O tempo em Florianópolis mudou de repente. O vento trouxe nuvens densas do mar e a mansão Monteiro parecia mais fria do que nunca. Viviane estava na sala, mexendo no celular, quando Rosana entrou apressada, com um envelope nas mãos. Dona Viviane, isso estava no escritório do seu Henrique. Acho que era para a senhora. Viviane levantou o olhar, rápida. Onde você achou isso? Embaixo da escrivaninha. Pode deixar comigo, respondeu Viviane, pegando o envelope depressa. Mas o que ela não percebeu é que Rosana trazia outro papel escondido no avental, uma cópia. E dentro daquele envelope estava a confirmação de um pagamento feito à clínica, em nome de Viviane Monteiro, e não de Henrique. Rosana guardou o papel e naquela noite procurou o patrão. Seu Henrique, o senhor tem um minuto? Claro, Rosana. O que foi? Eu não queria me meter, mas acho que tem coisa errada na internação da dona Estela. Errada como? Esse recibo mostra que quem pagou foi a dona Viviane, e não o senhor. Henrique franziu a testa, confuso. Ela pode ter adiantado, Rosana. Pode. Mas também pode ter mandado sua mãe para lá sem o senhor saber o que realmente estava acontecendo. Henrique ficou calado, encarando o papel. A primeira rachadura na confiança começava a aparecer. Na manhã seguinte, ele ligou para o Instituto Recanto da Serra. Eu queria falar com a doutora Lígia Soares. Um momento, respondeu a atendente. Minutos depois, a voz suave da diretora soou na linha. Senhor Monteiro, bom dia. Sua mãe está bem. Posso falar com ela? Infelizmente não agora. Ela está em observação. Observação por quê? O quadro dela se agravou um pouco, mas ela não tinha nada grave. Do outro lado, silêncio. Depois, a diretora respondeu com frieza. Confie na equipe, senhor. Sua mãe está em boas mãos.
Mas algo naquela voz o fez gelar por dentro. Enquanto isso, na clínica, Dona Estela se agarrava à foto do filho. Os dias se misturavam e o tempo já não fazia sentido. Mas em meio à rotina entorpecida, ela ouvia os rumores. Uma interna nova havia desaparecido. Uma outra tentara fugir e fora trancada no refeitório. Aos poucos percebeu que aquele recanto era, na verdade, um cárcere com flores na fachada. Uma tarde, Eunice, a companheira de quarto, sussurrou: "Hoje, o jardineiro veio. Ele deixou um bilhete para a senhora." Estela abriu com as mãos trêmulas. Era um papel pequeno, dobrado várias vezes. Rosana falou com o Henrique. Ele está começando a duvidar. Aguente firme. Ao ler, Estela chorou pela primeira vez sem vergonha. As lágrimas não eram de fraqueza, mas de alívio. Alguém lá fora ainda acreditava nela. Em casa, Henrique começou a revisar antigos e-mails e mensagens de Viviane. Descobriu que o médico, Dr. Sérgio, havia recebido depósitos frequentes de uma empresa recém-criada, em nome da esposa. Cada detalhe parecia um eco do engano que ele se recusava a enxergar. A culpa começou a corroer. Ele se lembrava da mãe segurando o bolo, da humilhação no salão, das palavras duras que dissera sem pensar. Naquela noite, saiu para caminhar pela praia de Canasvieiras. O mar estava escuro, o vento forte, e pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Chorou como um menino que se dá conta tarde demais de que esqueceu o colo onde nasceu. No dia seguinte, Viviane percebeu algo diferente. Henrique estava mais quieto, distante. "Tá tudo bem, amor?" "Tá, só cansado." "É por causa da sua mãe?" Viviane fingiu preocupação. "Quer que eu vá com você na clínica para visitá-la?" "Não precisa. Eu quero ir sozinho." O olhar dela endureceu por um segundo, mas logo voltou ao sorriso habitual. "Claro, faça o que achar melhor." Assim que ele saiu, ela pegou o celular e fez uma ligação rápida. "Doutor, precisamos redobrar a medicação dela. Ele vai aparecer aí." Enquanto Henrique dirigia pela estrada rumo ao recanto da serra, o céu começava a desabar em chuva. Cada raio parecia iluminar uma lembrança. A infância, o riso da mãe, o cheiro do bolo de fubá. Ele não sabia o que encontraria, mas algo dentro dele dizia que aquela viagem mudaria tudo. Chegou já de noite, molhado, pedindo para ver a mãe. A recepcionista tentou impedi-lo, mas ele se impôs. "Eu sou o responsável legal, quero vê-la agora." A mulher hesitou e chamou a doutora Lígia. "Senhor Monteiro, não é um bom momento." "Vai ser agora," disse ele firme. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Estela deitada, com o olhar vazio. Mas ao ouvir a voz dele, algo despertou. "Henrique, é você?" Ele se aproximou, assustado com o estado dela. "Mãe, o que fizeram com você?" "Eu disse que não estava doente," murmurou ela com esforço. Henrique segurou a mão da mãe e olhou para a enfermeira furioso. "Quem autorizou essa medicação?" "Seu médico, senhor. Pois a partir de hoje, ele não é mais o médico dela." E naquele instante, pela primeira vez, a voz de Dona Estela encontrou força. "Eu sabia que você vinha, meu filho. Eu sabia. Se essa história já te emocionou até aqui, me conta nos comentários. Você acredita que o amor de uma mãe é capaz de vencer até uma mentira como essa? E me diga também de onde você está assistindo essa história. Eu amo saber até onde minhas histórias estão chegando. Aproveita e curte, se inscreve e compartilha com alguém que também acredita no poder da verdade e do amor. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento faz toda a diferença para o crescimento do canal. E pode ter certeza, eu leio todos um por um. A chuva continuava caindo forte sobre o Instituto Recanto da Serra. As janelas embaçadas, o som do vento e os trovões criavam o cenário perfeito para o que viria. Henrique ainda segurava a mão da mãe, enquanto ela tentava manter os olhos abertos. O corpo dela tremia, o rosto estava pálido e havia marcas roxas nos pulsos. "Mãe, o que eles fizeram com você?" Ela respirou fundo, as palavras saindo entrecortadas. "Eu dizia que não estava doente, mas eles não acreditavam." "Quem mandou fazer isso?" perguntou ele, olhando para a enfermeira.
Ordens médicas, senhor. Médicas ou pagas, retrucou Henrique. Chama o doutor Sérgio, agora. Minutos depois, o médico apareceu. Terno molhado da chuva, olhar de quem já sabia que seria confrontado. Senhor. Monteiro, o que significa essa confusão? Significa que eu quero respostas. Sua mãe está sob tratamento supervisionado. Tratamento para quê? Ela não tem diagnóstico confirmado. Tem sim, respondeu o médico, abrindo uma pasta. Transtorno demencial com episódios psicóticos. Henrique pegou os papéis e começou a ler. Isso aqui não tem assinatura minha, nem exames. Olhou o cabeçalho. E o pagamento foi feito pela minha esposa. Dr. Sérgio tentou disfarçar. Questões administrativas. Questões criminosas, o senhor quer dizer. A voz de Henrique ecoou pelo corredor. Algumas enfermeiras pararam, observando. Eu vou levar minha mãe agora. O senhor não pode. Há protocolos, insistiu o médico. O único protocolo aqui é o da vergonha, respondeu ele, arrancando o soro do braço da mãe. Estela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Henrique a segurou com cuidado. Calma, mãe, eu tô aqui. Ele a envolveu num cobertor e a levou nos braços, sob o olhar mudo dos funcionários. Lá fora, a chuva lavava o chão de pedras como se quisesse limpar o peso daquela culpa. Dentro do carro, Estela adormeceu no banco traseiro. Henrique dirigia sem destino, as mãos trêmulas no volante. As lágrimas se misturavam à água da chuva. Quando chegaram à mansão, Viviane o esperava na porta, impecável, com o mesmo sorriso que sempre usava quando queria esconder algo. Amor, que susto! Por que fez isso? Por que eu fiz isso? Ele repetiu incrédulo. Eu devia te perguntar o mesmo. O que você quer dizer? Eu vi, Viviane. Eu vi os recibos, os remédios, o estado da minha mãe. Ela cruzou os braços, tentando manter a compostura. Henrique, você está nervoso. Ela precisava de ajuda. Ajuda? Você a dopou, a trancou, pagou médicos para mentir. Eu fiz o que era melhor para todos. Ele deu um passo à frente, a voz trêmula de raiva. Melhor para quem? Para mim? Para você posar de esposa perfeita? Ou para se livrar da minha mãe porque ela nunca te aceitou? Viviane manteve o olhar firme. Henrique, eu fiz isso pelo seu bem. Você sabe que ela já não era a mesma. Não! Gritou ele. Ela era a única que ainda me via com olhos de verdade. O grito ecoou pela casa inteira. Estela, ainda fraca, ouviu do corredor e começou a chorar baixinho. Naquela noite, a mansão Monteiro deixou de ser um lar. Henrique levou a mãe para o quarto de hóspedes e prometeu que ela nunca mais dormiria em outro lugar. Enquanto ela descansava, ele vasculhou o escritório em busca de provas. Encontrou mensagens trocadas entre Viviane e o Dr. Sérgio. Transferências bancárias, notas fiscais falsas, relatórios médicos manipulados, cada linha era um soco. A última mensagem dizia: assim que a internação completar 30 dias, o patrimônio passa para o nome dele. Depois disso, ela pode permanecer lá o tempo que for necessário. Henrique jogou o celular na parede. Meu Deus, sussurrou. Ela queria o patrimônio da minha mãe. No dia seguinte, ele procurou a advogada da família, doutora Luísa Prado. Apresentou os documentos, os comprovantes e relatou tudo o que viu. Luísa ouviu atentamente e respondeu: Henrique, isso é grave. Envolve falsificação, abuso de poder e cárcere privado. Eu quero justiça. Vai ter, mas precisamos agir com calma. Sua esposa tem influência e o médico é conhecido. Eu não tenho mais medo deles. O que me apavora é o que quase deixei acontecer. Enquanto a denúncia começava a ser preparada, Viviane entrou em modo de defesa. Passou a agir como vítima, dizendo aos amigos que Henrique estava em crise nervosa, que a mãe dele o manipulava. Mas o comportamento dela começou a chamar atenção. Rosana, que havia visto tudo, se tornou uma testemunha fundamental. Eu vi quando ela mandou o motorista levar Dona Estela, seu Henrique. E você pode depor? Posso e vou, respondeu ela firme. A Dona Estela não está sozinha.
Henrique segurou a mão da funcionária, emocionado. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Naquela noite, Dona Estela acordou com o som da chuva. Levantou-se, ainda fraca, e foi até a varanda. O cheiro da terra molhada trouxe lembranças antigas. Henrique apareceu logo atrás. Mãe, não devia estar de pé. Eu fiquei de pé a vida inteira, meu filho. Um pouco mais não vai me matar. Ele riu entre lágrimas. Eu devia ter te ouvido. Não, meu amor. Você só se perdeu por amor demais, disse ela, acariciando o rosto dele. Eu prometo que ninguém mais vai te machucar. Promessa aceita, respondeu Estela com um sorriso sereno. Mas deixa que o castigo venha da vida. Ela sabe ser justa, mesmo quando a gente não vê. Henrique abraçou a mãe com força e pela primeira vez em meses sentiu o coração leve. Mas o que ele ainda não sabia é que Viviane não iria cair sem lutar. Os dias seguintes foram de tensão na mansão Monteiro. Viviane ainda tentava fingir normalidade, sorrindo para os vizinhos, cuidando das redes sociais, postando fotos antigas de família feliz. Mas por dentro, ela sabia que o castelo começava a ruir. Henrique evitava qualquer contato com ela. Trancava-se no escritório, falava ao telefone com advogados e dormia no quarto de hóspedes ao lado da mãe. Dona Estela, aos poucos, recuperava as forças. Ainda fraca, mas lúcida e atenta. Certa manhã, ela desceu as escadas com o auxílio de Rosana e viu a nora na sala, folheando revistas como se nada tivesse acontecido. Viviane levantou o olhar e forçou um sorriso. Olha só quem resolveu aparecer. Resolvi sim. E agora ninguém mais vai me calar, respondeu Estela, firme, com uma serenidade que assustou a nora. Viviane riu, debochada. A senhora devia estar agradecida. Eu te dei conforto, comida, cuidado. Você me deu remédio sem receita, silêncio e medo. Isso não é cuidado, é castigo. A voz de Estela era calma, mas cada palavra soava como uma sentença. Viviane levantou-se, irritada. Você acha que alguém vai acreditar em você? Não preciso que acreditem, basta que escutem. E naquele mesmo dia, Estela pediu a Henrique que ligasse para a imprensa local. Ela queria falar, não por vingança, mas por dignidade. 2 dias depois, a história de Dona Estela Monteiro, uma idosa internada à força em uma clínica particular, estampava os portais de notícias de Florianópolis. As imagens da fachada do Recanto da Serra corriam pelas redes sociais. Outras famílias começaram a surgir com relatos semelhantes. Parentes internados sem consentimento, diagnósticos forjados, laudos manipulados. A reportagem foi ao ar no telejornal da noite. Viviane assistia da sala paralisada, enquanto o rosto dela e do Dr. Sérgio apareciam na tela. Henrique, ao lado da mãe, observava em silêncio. O repórter dizia: fontes ligadas à família confirmam que a nora e o médico podem ter recebido benefícios financeiros em troca das internações. A investigação segue em sigilo. Viviane se levantou atônita. Henrique, você fez isso? Eu não. A verdade fez. Ela andava de um lado para o outro, o rosto pálido. Você vai me pagar por isso? Não, Viviane, respondeu ele com voz firme. Quem vai te cobrar é a justiça. No dia seguinte, a polícia bateu à porta da mansão. Mandado de busca e apreensão. Computadores, documentos e remédios foram recolhidos. O Dr. Sérgio foi preso preventivamente. Viviane tentou resistir, mas acabou sendo levada sob os olhares dos vizinhos, que filmavam tudo com seus celulares. Enquanto os carros saíam, Estela observava da janela. Rosana se aproximou, emocionada. A senhora tá bem? Tô, respondeu ela, com um leve sorriso. É que o silêncio da justiça às vezes chega tarde, mas quando vem, vem forte. Dias depois, Henrique foi chamado para depor. Levou provas, conversas, extratos bancários. Quando saiu da delegacia, jornalistas o cercaram. O senhor tem algo a dizer sobre o caso? Henrique respirou fundo. Só uma coisa, nunca subestime o coração de uma mãe. Ele pode estar quieto, mas nunca cego. A frase repercutiu nas redes.
Milhares de comentários apoiavam a idosa. Mensagens de carinho vinham de todo o país. Certa tarde, Dona Estela voltou à praia de Jurerê Internacional. O vento bagunçava seus cabelos brancos e o cheiro do mar parecia apagar os últimos vestígios da dor. Henrique caminhava ao lado dela. Mãe, eu ainda não sei como te pedir perdão. Filho, o perdão é o primeiro passo. O resto é o tempo que cura. Ele segurou a mão dela. Eu prometo que o nome do papai e o seu vão ser lembrados com respeito. Não quero fama, Henrique. Só quero paz. Ficaram em silêncio por alguns minutos observando o sol se pôr. Um casal de turistas se aproximou e pediu para tirar uma foto. Henrique riu, tímido. A senhora é famosa agora, mãe. Famosa não, respondeu ela. Ouvida. É bem diferente. Enquanto o mar se recolhia em ondas mansas, Estela tirou do bolso o papel amassado com a frase de Pedro. Aguente firme. Sorriu, olhando para o horizonte. Eu aguentei, Pedro. Aguentei. Henrique olhou para ela e disse baixinho. Eu te admiro mais do que tudo nesse mundo. Só não me admire tanto que esqueça de aprender, filho. O amor que não escuta, adoece. Ele assentiu, emocionado. E naquele instante, os dois entenderam que justiça não era apenas ver alguém pagar, era recuperar a própria voz. Mas longe dali, em uma cela fria do presídio feminino, Viviane encarava o teto, os cabelos desarrumados, o rosto sem maquiagem. Pegou um jornal dobrado que uma carcereira deixara sobre a cama. Na capa, a manchete. Henrique Monteiro anuncia fundação em homenagem à mãe. Projeto vai oferecer apoio jurídico a idosos vítimas de abuso psicológico. Viviane amassou o papel e o jogou longe. Pela primeira vez, o silêncio não era poder, era castigo. Os dias passaram e, aos poucos, o peso da casa foi se transformando. A mansão Monteiro, antes fria e cheia de ecos, agora tinha cheiro de café fresco e o som suave de uma velha vitrola tocando canções antigas. Dona Estela caminhava devagar pelos cômodos, observando cada detalhe com os olhos marejados, não de tristeza, mas de alívio. Cada parede parecia devolver-lhe um pedaço de si mesma. Henrique passava horas com ela. Preparava o café, ajudava a regar as plantas e, às vezes, ficava em silêncio, apenas ouvindo as histórias que antes ele nunca tivera tempo de escutar. Mãe, eu não fazia ideia do quanto te fiz falta. Filho, a ausência é como a chuva. A gente só percebe o estrago quando a casa começa a molhar. Ele sorriu, meio triste, meio grato. E agora, o que a senhora quer fazer? Viver, meu filho. Do meu jeito, no meu tempo. Certa manhã, eles voltaram ao jardim. O mesmo jardim onde o bolo de fubá havia caído meses antes. Henrique colocou uma pequena mesa de madeira ali, coberta por uma toalha simples. Sobre ela, um novo bolo. O mesmo de sempre, mas agora feito a 4 mãos. Pronto, mãe, disse ele, limpando o suor da testa. Tá igualzinho ao seu. Estela provou um pedaço e riu. Quase, Henrique. Só faltou o amor de mãe. Os dois riram juntos. Rosana apareceu na varanda, enxugando as mãos no avental. Que cheiro bom, Dona Estela. Vem, minha filha. Hoje tem para todo mundo. E naquele dia, pela primeira vez, o riso voltou a ecoar pela casa. No fim da tarde, Henrique foi ao quarto da mãe. Ela escrevia algo num caderno de capa azul. O que é isso, mãe? São lembranças. Quero deixar por escrito, para ninguém nunca mais calar a minha história. Ele se aproximou e viu as primeiras linhas. Nem todo grito precisa de voz. Às vezes, basta resistir em silêncio até o amor lembrar de ouvir. Henrique segurou o caderno com cuidado, como quem segura um tesouro. Isso é lindo. É verdade, respondeu ela. E a verdade é a coisa mais cara que existe. Enquanto isso, o projeto que Henrique criara começava a tomar forma. Chamava-se Vozes da Esperança e oferecia apoio jurídico e psicológico a idosos vítimas de negligência e abuso. O primeiro evento foi realizado em um centro comunitário no centro de Florianópolis.
Dona Estela foi a convidada de honra. A plateia se emocionou ao vê-la subir no pequeno palco, de vestido azul, firme e elegante. O microfone tremia em suas mãos, mas a voz saiu limpa, carregada de ternura e verdade. Durante muito tempo, me disseram que eu estava confusa. Mas a confusão, meus filhos, era nos olhos de quem me olhava sem enxergar. O amor não é remédio, é escuta. E quando a escuta acaba, o amor adoece. O auditório ficou em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros aplaudiam. Rosana, no fundo da sala, enxugava as lágrimas. Henrique subiu ao palco emocionado. Essa é a mulher que me ensinou que força não é gritar, é permanecer de pé, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. E abraçou a mãe sob uma chuva de aplausos. Nos meses seguintes, a história de Dona Estela virou símbolo de resistência. Ela foi convidada para entrevistas, homenagens e até recebeu uma medalha da Câmara Municipal pelo trabalho social. Mas no fundo, nada disso importava tanto quanto as manhãs simples na varanda, com Henrique lendo o jornal e o cheiro de bolo saindo do forno. Certa tarde, ela olhou para o filho e disse: "Sabe o que é engraçado, Henrique?" "O que, mãe?" "Eu achava que tinha perdido tudo, mas descobri que às vezes a vida tira para ensinar o que vale a pena ficar." Ele sorriu. "E o que vale a pena, mãe? O que a gente pode levar no coração? O resto, o vento leva." Em uma dessas manhãs, Pedro, o jardineiro, apareceu com um presente simples, uma muda de ipê amarelo. "Para a senhora plantar aqui, Dona Estela." "Por quê, Pedro?" "Porque quando florescer, vai lembrar que nada morre para sempre." Ela segurou a muda com carinho. "E vai florescer, Pedro, mesmo que demore." Henrique ajudou a plantar a pequena árvore bem ao lado da mesa onde o primeiro bolo havia caído. E enquanto cobriam a terra com as mãos, Estela disse baixinho: "Tudo que cai, volta a nascer, quando é regado com verdade." O tempo seguiu seu curso, mas o que ficou não foi a dor, foi o aprendizado. Henrique, antes cego pelo orgulho, tornou-se um homem mais humano, mais presente. E Dona Estela, antes silenciada, se transformou em voz de muitas outras. À noite, antes de dormir, ela ainda olhava o mar pela janela e sussurrava uma prece: "Obrigada, meu Deus, por me deixar ficar viva o bastante para ser ouvida." O ipê amarelo floresceu no início da primavera. As pétalas douradas caíam sobre o chão do jardim como pequenos pedaços de sol. Dona Estela gostava de sentar-se ali todas as manhãs, com seu café e o caderno azul no colo. Às vezes escrevia, às vezes apenas observava. E em todas as vezes, o vento parecia sussurrar o mesmo recado: "Você venceu." Henrique passava por ela, já pronto para sair, mas sempre fazia o mesmo gesto. Beijava a testa da mãe antes de atravessar o portão. "Volto pro almoço, tá? Vai com calma, meu filho, e não esquece de viver, viu?" Ela dizia isso com o mesmo tom doce de quando ele era menino. E ele sorria, porque agora entendia o que aquelas palavras queriam dizer. A mansão Monteiro, antes palco de arrogância, tornara-se um lar de acolhimento. Idosos do projeto Vozes da Esperança visitavam o lugar com frequência, e Dona Estela fazia questão de recebê-los pessoalmente com bolo de fubá e conversa boa. Rosana e Pedro continuavam trabalhando ali, não como empregados, mas como parte da família. E vez ou outra, quando o cheiro de bolo tomava a casa, Pedro brincava: "Se esse bolo cair de novo, é sinal de sorte." Estela ria: "Agora não cai mais, Pedro." Aprendi a segurar com as duas mãos, mas no fundo ela sabia que não se tratava de um bolo. Tratava-se da própria vida e da coragem de não deixá-la despencar outra vez. Em uma tarde de céu dourado, Henrique voltou da fundação com um envelope nas mãos. "Mãe, chegou uma carta da prefeitura." "Do que se trata?" "Estão inaugurando uma praça nova e querem colocar o seu nome." Ela arregalou os olhos, surpresa. "Praça Dona Estela Monteiro?" "Isso mesmo." Ela riu, emocionada. "Eu nem sei o que dizer, diz só obrigada."
O resto, o tempo diz por você. No dia da inauguração, crianças correram entre as flores do ipê que agora também enfeitava a praça. Henrique fez um discurso breve, mas intenso. Essa praça é para lembrar que nenhum silêncio deve ser forçado e que o amor nunca é loucura quando nasce da verdade. O público aplaudiu. Dona Estela, sentada na primeira fila, enxugou uma lágrima que insistia em cair. Por trás da dor que viveu, havia algo maior. A certeza de que o amor que se cala também pode se reerguer e transformar o mundo ao seu redor. Ao entardecer, quando a praça ficou vazia, ela pediu para ficar um pouco sozinha. Henrique respeitou. Estela caminhou devagar até a árvore plantada em homenagem à sua história. Encostou a mão no tronco e sussurrou: "Quantas vezes tentaram me calar, e mesmo assim eu floresci." O vento soprou leve, balançando as flores amarelas como se respondesse: "Porque a verdade tem raiz." Ela fechou os olhos e por um instante viu tudo de novo. O bolo caindo, o silêncio da clínica, o rosto do filho voltando a enxergá-la. Mas agora não havia dor, só gratidão. À noite em casa, ela escreveu as últimas linhas do seu caderno azul. Perdoar não é esquecer. É deixar de carregar o peso daquilo que não depende mais de nós. Eu perdoo porque quero dormir em paz. E porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. Fechou o caderno com cuidado e o colocou na gaveta. Do lado de fora, o mar sussurrava calmamente, como se dissesse que estava tudo em seu lugar. Dias depois, Henrique encontrou o caderno aberto sobre a mesa. Leu as últimas palavras e sentiu o peito apertar. Pegou o bolo de fubá ainda quente e levou até o jardim, colocando-o sob o ipê. "Tá aqui, mãe", disse, olhando para o céu. "Do jeitinho que a senhora gostava." O vento balançou as flores e espalhou o aroma pelo ar. E naquele instante, ele sentiu, de um jeito que não sabia explicar, que ela estava ali. Se essa história te emocionou, deixa aqui nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu. Pode ser força, verdade, mãe, ou qualquer palavra que represente o que o coração te contou. E se você acredita que o amor verdadeiro nunca se cala, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise lembrar disso hoje. Porque às vezes, uma história assim não é só para ouvir, é para despertar o que estava adormecido dentro da gente.